Olá, mais uma vez estamos aqui para gravar um podcast do Pode Contar. Hoje no nosso programa nós vamos trazer a Viviane Hoffman Garcia, ela que ela é formada em administração, marketing, agora está fazendo pós-graduação em gestão pública. Ela também faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Criciúma, que também é referência aqui na região sul-catarinense, como secretária-geral. E também, no caso, hoje trabalha na Casa Guido, tem os outros projetos aí pela frente, que ela vai contar depois para nós, mas como coordenadora de projetos sociais. Então, a Vivi já é uma pessoa da casa, já conheço ela porque nós participamos de algumas lives e também, no caso, algumas palestras juntos, onde a gente fala principalmente sobre doações, sobre a parte das pessoas desenvolverem o seu lado social e humano, né? A gente, ela na função dela, que faz muito bem feito, por sinal, está sempre nas mídias, sempre buscando recursos aí para ajudar a nossa sociedade, vai contar um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que é bem bacana e oportuno para essa época de final de ano. Eu quis trazer uma pessoa que realmente vivesse essa época, vivesse esse espírito natalino que vive o ano inteiro, na verdade. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho com ela para conhecer um pouco mais a pessoa da Vivi, os seus projetos, os desafios da sua profissão e também ajudar as pessoas a esclarecer um pouco mais sobre como funciona esse mundo aí que muitas das vezes a gente só ouve falar, mas ainda nunca parou para pensar como é que é, né? Quais as dificuldades, como é que é os desafios que eles enfrentam diariamente. Vivi, prazer estar aqui com você, realmente, principalmente nessa época, assim, eu acho que não tinha uma pessoa melhor para estar aqui para conversar e alinhar um pouco mais esse espírito natalino juntamente com as pessoas e poder compartilhar aí as informações e ajudar também, né, de alguma forma ou de outras pessoas, porque eu sei que isso faz parte aí da tua pessoa. Prazer mesmo estar aqui com você. Prazer é todo meu, Jonas. É uma honra estar aqui contigo, sabe? Que a gente já criou um vínculo bastante forte, né? Bastante sólido e me sinto realmente privilegiada por estar aqui, por compartilhar esse momento contigo, com todos que estão nos acompanhando. Tenho certeza que vai sair uma conversa boa aqui. Legal, Vivi. Então, Viviane, a gente estava até brincando que nós somos tímidos, né? Mas a gente faz o nosso melhor diante das câmeras e tudo mais. A Vivi foi uma pessoa que eu já tive o privilégio de conhecer algum tempo atrás ali. A gente se aperfeiçoou muito na época, se aproximou, melhor dizendo, ali na época do imposto de renda. E ela me ajudou bastante a entender, como contador e como cidadão, algumas coisas relacionadas à parte dos projetos sociais, como é que funciona o CMDSA, que é o Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Como é que funcionam os projetos. Então, assim, antes de mais nada, a gente vai tratar um pouquinho da Vivi. Você estava me falando há pouco que você, nos bastidores, que você não já está há 5 anos mais ou menos nessa área, né? Mas que você não era dessa área, você trabalhou numa empresa comercial. Então a gente vai começar por aí, porque eu vou falar para você uma situação. Eu trabalhei, no caso no meu TCC, por exemplo, para trabalhar numa instituição privada, uma instituição pública uma instituição filantrópica de ensino, né, que na universidade. E esse era o meu objetivo, eu queria trabalhar lá. Então, mas eu vi que a lei era completamente diferente do que eu vivo hoje. Então, minha mudança de planos fez com que eu estudasse mais para ser hoje o contador que eu sou na parte comercial, mais capitalista, vamos dizer assim. Então, assim, como é que foi a Vivi enquanto estava lá no mundo capitalista, no mundo comercial, ali no meio dos negócios? E como é que surgiu a Vivi, hoje, coordenadora dos projetos sociais, de comunicação? Você até comentou ali sobre a questão de captação de recursos. Como é que foi essa trajetória, Vivi? Conta mais pra gente, por favor. Vivi, ela é a Vivi tímida. Sim. Eu falo bastante, até meus colegas de trabalho brincam comigo que quando eu crescer eu quero ser assim, eu quero falar na frente de uma câmera sem ficar vermelha, ficar com vergonha e tal. Mas foi algo que foi construído com o tempo, assim. Eu realmente sou muito tímida quando se trata do meu pessoal. Dependendo da pergunta que me fazem, eu fico nervosa. Te entendo. Mas quando é para falar sobre o meu trabalho, que é de fato uma paixão, eu falo assim, de peito aberto, tranquilamente, sem suar a mão, porque é algo que eu sou muito apaixonada. E eu venho realmente de uma área completamente diferente. Eu digo que hoje eu já não sei se o terceiro setor me encontrou, se fui eu quem encontrei o terceiro setor, e hoje de fato é uma paixão, mas eu sempre fui muito focada, desde que eu era criança, eu sempre soube para onde eu queria ir. Legal. Tanto que na época da escola, na época de brincadeiras de criança, eu sempre brincava que eu tinha um escritório, que eu cuidava, que eu organizava, que eu administrava, então eu sempre sabia que esse seria o meu rumo. E lá com meus 15, 16 anos, eu fui tocar na banda marcial da escola.
era um sonho, eu queria fazer parte daquela banda. Legal. Mas eu não tinha aptidão nenhuma, zero. Não consegui tocar nenhum instrumento, mas meu professor via que eu me Dedicava, esforçada. queria organizar as coisas e arrumar. Aí um dia ele falou assim, Vi, e o que tu acha de talvez dar uma administrada, cuidar dos uniformes, né? Cuidar da... E pros bastidores, assim. Tal, né? Ele viu que eu não tinha tem 3 instrumentos, daí me deu certo. Eu disse, não, vamos lá, topei o desafio. E ali nasceu o meu primeiro projeto. Na época, Legal. eu sou natural de Caxias do Sul, sou gaúcha. E lá, a gente tinha naquela época o projeto Paguei Quero Nota. Ainda existe em alguns estados e tal. E aí, tu tem que arrecadar algumas notas fiscais e tal para trocar com o governo por recursos. Sim. E lá nasceu o meu primeiro projeto. O pessoal da banda não tinha uniforme. E aí, por meio desse recurso que a gente fez nessa organização, né, da minha veia administrativa já se apresentando ali, a gente conseguiu arrecadar um valor X e conseguimos uniformizar toda a banda. E ali, opa, legal, gostei disso. E quando eu fui estudar, a minha primeira formação foi administração de empresas, eu realmente gostava muito dessa área. Trabalhei durante 10 anos numa empresa, comecei como auxiliar da vendedora e terminei como gerente comercial. Legal. Então eu cresci bastante nessa empresa do nosso saudoso Abraão, que hoje já não está conosco. Aprendi muito com ele sempre foi o meu guia, assim, eu sempre olhava para ele, assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Sempre bom ter uma referência, né? Bom, e ele sempre foi maravilhoso, ele e toda a família dele. E aí também, por conta do Abraão, eu acabei um dia caindo nessa parte. Mas pulando essa parte, eu sempre quis muito ser mãe. Né? Eu nunca sonhei em me casar, mas eu sempre sonhei em ser mãe. E claro, né, para poder ser mãe, uma família tradicional. Legal. Tem que ficar. Sim. Então, eu consegui, né, foi uma luta, assim, uma batalha bastante intensa, porque eu tive alguns problemas, mas consegui realizar meu sonho de ser mãe. E então foi nessa época que eu saí dessa empresa, porque eu queria me dedicar à minha filha. Sim. Fiquei 1 ano me dedicando única e exclusivamente a ela, e depois fui trabalhar com o meu marido, para não ter que voltar, né, porque daí era em Araranguá, eu morava em Criciúma, então fui trabalhar com o meu marido também na parte administrativa. Sim. Lá fiquei por mais alguns anos, mas chegou uma hora que não é mais isso que eu quero uma coisa diferente. Eu sempre gostei de fazer o que me incomoda. Então, assim, o marketing foi uma área que nunca tinha pesado muito para mim. Eu não gostava muito. Eu sempre pensei o marketing muito como capitalista, sabe? De querer enganar as pessoas, maquiar as coisas. Sim. Eu via assim. Então, eu disse, vou fazer marketing. Vou fazer marketing para ajudar algumas coisas na questão da empresa, do meu marido e tal. E fui estudar marketing. E no marketing eu descobri algumas pessoas e algumas situações e descobri o marketing social. Que legal. Quando eu descobri o marketing social, o bichinho picou, o olho brilhou e eu, Foi virada de chave, assim, né? Foi. Que legal. E aí eu já fiz o meu TCC relacionado a isso. Naquela época, fiquei sabendo da Casa Guido por causa de uma palestra que teria, que o Abraão um dia postou isso, com ideia e tal. Fui nessa palestra, depois me mudei para muito próximo da Casa Guido. Então, todos os sinais estavam me conduzindo. Na hora de fazer o TCC, vou fazer da Casa Guido. E aí fiz o meu TCC, que hoje é um mascotinho de pelúcia que tem o Guidinho. Sim, que legal. E foi bem bacana e acabei ficando. Então, fiz esse trabalho voluntário, fiquei 1 ano como voluntária na Casa Guido. Trabalhava lá toda quarta-feira à tarde, continuava lá com o meu marido na empresa, mas toda quarta-feira à tarde eu estava lá na Casa Guido para essa parte de produtos. Sim, Vivi, assim, nesse meio tempo, então, sim, foi a virada de chave foi quando você descobriu o marketing social numa das matérias na faculdade. E ali você já sentiu aquele... Opa, isso aí me atraiu, né? Tipo, fisgou. E a partir dali, como é que ficou? Porque assim, quando tem uma virada de chave, começa-se aí os desafios, né? Tipo, será que eu vou conseguir? Você mesmo falou, né? Que você tinha uma ideia, tipo assim, vou fazer às vezes o que eu não gosto para mim, que isso me desafia, algo que... Mas eu vou estudar mais, vou buscar mais. Na verdade, você foi saber mais sobre o marketing e acabou caindo no marketing social. E essa virada, tipo assim, quando descobriu, é isso que eu gosto. Porque quando a gente descobre uma paixão, né, no trabalho, naquilo que a gente faz, é comum as pessoas dizerem que quando você trabalha num lugar onde você gosta, o que você faz é algo que você gosta, você nunca trabalha. Você acaba tendo dinheiro, inclusive, como uma consequência, porque é um prazer estar ali fazendo o seu serviço. Eu acho que isso é bacana. Muita gente ainda não se achou nisso. E quando você se achou? Porque você, até então, no caso, como mãe agora, né, como esposa... Já estava ali, 10 anos trabalhando numa parte comercial, no mundo capitalista, e de repente você vê, poxa, agora eu vou entrar para a área social, será que vai dar dinheiro? Será que eu vou conseguir me manter? Estou com a minha filha, sou mãe, e aí?
Como é que foi isso aí? Porque provavelmente esses desafios pipocaram na sua cabeça, né? Desafio. Até no começo eu fiquei durante praticamente um ano como voluntária para entender como que esse trabalho novo ia se conectar e tal. E aí no momento que a pessoa que estava responsável saiu, eles me convidaram para ficar na Casa Guido como funcionária contratada. Sim. Eu encontrei lá um amor, uma motivação que eu não tinha antes. Eu já estava muito cansada desse mundo tão capitalista, sabe? E aí fui estudando, fui me especializando, sempre lendo, porque é um mercado completamente novo, né? O terceiro setor já está aí há muitos anos, mas poucas pessoas conhecem de fato como ele funciona. E quando eu entrei na parte especificamente do marketing e da captação de recursos livres, que daí tu cuida muito de evento, vou fazer um evento para arrecadar recursos lá para a instituição, vou fazer um almoço, um bazar, um jantar. Essa é uma etapa. As pessoas, às vezes, muitas das vezes, desculpa até te interromper, mas as pessoas, às vezes, pensam, não, estão ali na rua fazendo uma arrecadação no semáforo. Estão em tal lugar, botaram um crachá e foram. Não é bem assim, né, Vivi? E eu acho que eu, particularmente, como contador e também um pouco mais de conhecedor, principalmente depois que a gente começou a conversar ali sobre a questão do imposto de renda, eu comecei a entender isso, que já faz um pouco parte do meu trabalho, essa parte burocrática, mas eu vi como é burocrático, como os projetos são sérios, como tem muita coisa, né? Então, eu acho que, às vezes, aquela percepção que a pessoa tem ali fora, realmente, é bem diferente muito distante, na verdade, do que é quem está lá no dia a dia, nos projetos, na aflição que às vezes é, né? Para estar trabalhando e fazendo aquele projeto funcionar. E eu pude contribuir muito nisso, e foi algo que fez eu crescer, justamente porque eu fui com essa mesma visão. Eu fui de uma pessoa completamente desconhecida daquela área. Eu tive que descobrir tudo isso com o tempo, né? E aí chegou um momento que eu tive a opção de escolher se eu queria continuar no marketing, na captação de recursos livres, ou se eu queria ir especificamente para os projetos, para a parte burocrática. E aí, mais uma vez, eu fui fazer aquilo que me deixava desconfortável. Né? Porque eu não sabia. Então, eu pensei... Saindo da zona de conforto. Eu sempre busquei sair da minha zona de conforto. Legal. Eu vou continuar fazendo algo que eu já sei fazer, que eu já aprendi, ou eu vou fazer algo que eu não sei. Eu vou fazer algo que eu não sei. E fui. E ali, me apaixonei de novo. E aí, encontro os projetos sociais, os editais públicos, os editais privados, conheço o CNDCA, sou convidada a participar, fico na cadeira durante um tempo, sou convidada a fazer parte da diretoria como secretária-geral e ali descubro mais uma paixão dentro desse terceiro setor. Sim, né? O terceiro setor ele é bem amplo, né? Tem as leis que, na verdade, são diferentes das leis do nosso trabalho habitual, vamos dizer assim, né? Tipo, no mundo capitalista, vamos dizer assim, dos impostos e tudo mais. Só que, justamente, o terceiro setor ele tem uma responsabilidade muito grande porque ele vem para agregar e suprir uma falta do próprio governo. Né? Então, como é que funciona geralmente o terceiro setor na minha percepção? Se eu estiver errado, me corrige. Mas o terceiro setor é aquele setor que é beneficiado pelo governo de uma forma direta ou talvez indiretamente, às vezes por meio das doações que eles fazem as deduções para as pessoas físicas e jurídicas no imposto de renda, que é uma forma o quê? De angariar recursos para aquela instituição, uma vez ela devidamente cadastrada, devidamente com o título de utilidade pública, federal, estadual ou municipal, ter o recurso e com esse recurso poder suprir a falta do governo. Porque com as ações sociais desenvolvidas, automaticamente isso beneficia as pessoas e também supre aquilo que o governo às vezes não consegue atender, principalmente no âmbito social. Então, eu vejo que o governo tem essas leis bem rígidas, tem os projetos que tem que ser bem rigoroso, a elaboração, a aprovação, né? Porque, querendo ou não, é um dinheiro público também que está ali, são dinheiro de outras pessoas que estão ali. Então, eu acho que mexer com isso é algo tão importante quanto com o próprio governador, com o próprio presidente, o prefeito, enfim, né? Você está mexendo com recursos de outras pessoas. E mais ainda, porque você tem que fazer a destinação correta, porque a partir do momento que você está com o dinheiro de outra pessoa, você tem uma responsabilidade ainda maior, né? No mundo capitalista a compra, a venda, a prestação de serviço e tal, é mais dinâmico, tem os impostos, tem a legislação que rege cada setor, enfim, mas o terceiro setor tem uma legislação bem complexa, eu acompanhei um pouco isso na época do meu TCC. E assim, até falando nisso, Vivi, já entrando nesse assunto, porque você também faz parte como secretária-geral no conselho do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui de Criciúma. Para vocês terem uma ideia, esse conselho é o que faz até a gestão dos conselheiros tutelar, ali a escolha, cuida da toda a parte do processo ali de eleição e tudo mais. Então, se
vai muito além do que a gente pensa que é só ir lá e não, tem realmente todo... E cuida também dos projetos, então a responsabilidade é infinitamente maior, né? Porque o que é os projetos? É aquilo que as pessoas vão lá apresentar, as instituições cadastradas vão lá apresentar para ver se podem ou não receber os recursos, muitas das vezes vindo ali do imposto de renda, no caso, né? Uma das fontes. Uma das fontes, né? Exatamente. E lembrando que todos os conselheiros que fazem parte lá do CMDCA são todos conselheiros voluntários, a gente não recebe para eles. A gente trabalha... Olha só, voluntário, que bacana. né? Então, assim, são de fato pessoas que estão lá porque se dedicam e querem fazer a diferença, né? E dentro do CMDCA, como que funciona? A gente tem uma diretoria, que é o presidente, o vice e o secretário-geral, e depois eles têm as comissões. Então, o conselho ele tem 18 componentes, 9 que são representantes das organizações da sociedade civil e 9 que são representantes do governo. Então, assim, a gente tem um membro que representa a Secretaria da Educação, outro da Saúde, outro do Gabinete, e eles são indicados pelo governo do município. Então, são 18 conselheiros titulares e 18 suplentes. Então, as comissões... Bastante gente, né? Bastante gente. E aí, atuam mais os titulares, os suplentes só na ausência de um deles. E aí, existem 3 comissões. Uma comissão de políticas básicas, que é a que analisa as instituições, a documentação. Então, hoje nós temos 40 instituições inscritas. Aqui em Criciúma? Em Criciúma, no CMDCA, né? Sim. Os outros conceitos que existem. Certo. Então, dessas 40, lá no conselho, a gente divide essas 3 comissões. E mesmo que eu esteja secretária-geral, eu também faço parte de uma comissão. Sim. A minha comissão é de políticas básicas. O que compete a essa comissão? Analisar as instituições que solicitam inscrição. Então, toda a parte burocrática de documentos, no CNPJ, no estatuto, nas CNDs, toda a parte burocrática que todo mundo ama, né? Só contador para gostar disso. E você? E eu. Então, essa é a parte que compete a minha comissão. Depois tem a comissão do FIA, que é a que analisa, de fato, os projetos, né? Seguindo a regulamentação da lei de 2019. E a outra comissão, que é a parte de eventos. Então, quando tem um imposto de renda na praça, existe uma comissão que está lá, que tem que fazer isso. E lembrando que sempre é dinheiro público, né? Então, assim, a importância do nosso papel lá é a mesma importância que tem um governador, que tem um prefeito. A única diferença é que o trabalho que a gente faz é gratuito. É voluntário, a gente não recebe. Eu não sabia eu achava que era alguma, uma espécie de trabalho, tanto quanto um servidor público municipal e que tinha lá, então, de forma voluntária. Bacana, isso mostra ainda mais o tato que você tem com relação a essa questão, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade grande, né? É igual o caso, por exemplo, eu já fui mesário e fui já uma vez voluntário nas eleições e depois eles nunca mais me tiraram. Eu fui uma vez, porque na época da faculdade, aquela coisa toda, depois nunca mais me tiraram. Eu gostava de fazer, mas tipo assim, nossa, era uma incomodação gigante, assim. Ademais, tipo, coordenar tudo e tal, e não era por recurso, é porque realmente às vezes é uma obrigação nossa com a sociedade. Eu tenho muito isso, porque eu vivi num bairro muito pobre aqui na região, na cidade de Forquilinha. Então, assim, eu tive uma infância não muito legal, assim, na questão econômica, né? Então, foi bem difícil. Então, hoje, né, graças a Deus, estou com uma vida melhor. Eu procuro, de alguma forma, ter uma voz dentro de mim dizendo, fala para as pessoas, para elas, para mudar, ajudar elas. Então, assim, quando eu participo com vocês, de alguma forma ou de outra, nos projetos ali, nas lives, nas palestras que a gente participa, principalmente falando ali sobre imposto de renda, que é uma área que eu domino mais, isso me inspira também. E eu acho que esse tipo de contato que eu tenho com a pessoa não é uma questão de recurso financeiro, não é uma questão que eu estou buscando alguma coisa para mim, mas me satisfaz. Sim. Porque é aquilo que está dentro de mim, tipo assim, de ajudar outra pessoa, um lado humano. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu faço uma doação financeira para alguma dessas 40 instituições. Sim. Lá. Mas qualquer uma delas pode me ligar, qualquer dia, qualquer hora. Eu estava aqui agora na recepção. Sim. E meu telefone tocou, era um presidente de uma instituição e pedindo uma informação. Sabe? Então eu estou sempre disponível. E quando a gente se dispõe a ajudar dessa forma, ela é tão rica quanto qualquer outra, porque é o nosso conhecimento. É a doação temporal do nosso tempo, que querendo ou não também, né? Tipo, exato. Então, assim, foi a última vez que a gente esteve juntos ali numa palestra. A gente fez uma palestra com o público ali dos estudantes de ciências contábeis aqui da Unesc, da universidade. E foi bacana porque quando eu tive a oportunidade de falar ali, eu falei como contador para eles. Eu disse para eles, olha, você como contador, até inclusive faço essa mesma repetição do que eu falei lá. Você como contador, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, às vezes a gente está naquela correria do dia a dia, está naquele momento que
Eu entendo, porque sou contador e sou responsável por muitas declarações também, então a gente quer mais enviar as declarações logo, resolver a situação, mas pense com carinho na questão da doação. É um clique que às vezes você vai fazer ali, vai gerar uma guia a mais, você vai ou informar para o seu contribuinte, você vai perceber que aquilo ali, o poder está nas suas mãos. A maioria das pessoas, hoje até hoje, eu posso dizer que eu não vi ninguém que não quis doar. Não quis fazer a destinação de uma parte do seu imposto de renda para uma instituição, para ajudar aqui as instituições, principalmente da nossa região. Então, é um conselho que eu dou. Faça aquele clique a mais ali, bota a doação, né, se for no modo completo, que tenha a permissão das deduções, e fale com o seu cliente, no caso, né, para que ele possa fazer isso. Eu acredito que vai dar uma satisfação pessoal. Eu costumo dizer que tudo tem seu retorno, né? Deus abençoa até mesmo nesses pequenos detalhes e está nas nossas mãos. É um clique a mais, é uma guia a mais e é uma ajuda que você está fazendo de forma independente do valor, mas que somados com outras pessoas, com outras fontes de renda que tem, vai ajudar muita gente. O importante é começar, né? Exato. Você faz a primeira doação e se sente seguro. Sim. E um exemplo que a gente sempre traz, que as pessoas falam muito, mas eu fui fazer ali, meu contador falou que vai dar R$10. Eu, tipo, R$10? Já pensou se traduzir e outro? Então, assim, ó, nos pedágios que as instituições fazem, elas recolhem moedinha. Isso. E no final das contas, dá lá 20, 30, 40 mil. Então, Sim. essa é a mesma força. A diferença é que a gente tem uma burocracia em Claro, tudo. sim. Né? Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que por trás de lei, de burocracia, dessa parte que a gente gosta, mas todo mundo acha chato, mas existem vidas que são transformadas por conta disso. Existem diversos projetos. A gente impacta hoje em Criciúma mais de 30 mil pessoas por meio dos projetos sociais que existem aqui, sabe? Então, assim, é um valor X que tu está doando, mas ele vai fazer diferença porque ele vai garantir que uma criança de uma comunidade vulnerável tenha acesso a um projeto de esporte. E talvez ele vai sair de uma área onde tem tanta drogatização, ele corre o risco de ir pelo mesmo caminho, ele vai ser retirado disso para poder estudar de forma adequada, para ter um uniforme decente, para ter uma alimentação adequada, para poder fazer um esporte. Então, assim, ele vai ser resgatado de uma situação muito crítica por conta disso, sabe? É uma mudança de sistema, né? É uma mudança de sistema. É uma cultura. Exato. Criar essa cultura. Doou uma vez, se sentiu seguro, tá ok? Continua, porque faz diferença, independente do valor. Independente do valor, até porque... Os amigos. Exato, até porque assim, o que acontece? Às vezes a pessoa, não, isso aí é para quem é rico. Isso aí é só para quem é empresário. Isso aí... Não, gente, vem como a Vivi falou, a questão de doação, ela é um pouquinho de cada um, ainda que seja R$10 ou o que for, vai fazer diferença. Então, assim, se todo mundo tiver essa consciência, facilitaria muito mais o trabalho na questão de arrecadação, porque muitas das vezes, porque você pensa que aqueles teus R$10, aquela toda ação, ou isso, até menos, se for o caso, não vai fazer diferença. Aí é que tá, se todo mundo pensar assim, a gente não consegue chegar longe, porque não é só os empresários que doam, não é só os grandes ricos que doam, as pessoas todas podem doar. Acho que isso é um espírito coletivo de doação que é independente da classe social. Porque justamente é isso que a gente procura conscientizar. Eu, na minha função de contador, eu tenho procurado estimular os meus colegas contadores, porque muitas das vezes o poder está mais na mão deles do que do próprio contribuinte, porque a burocracia que as pessoas acham que vai ficar para o contador, e essa burocracia do contador nada mais é do que um clique a mais, do que uma guia a mais. Então não é aquela coisa assim que vai pesar, que vai atrapalhar o seu serviço. Vai ter 2 minutinhos a mais, mas que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, Vivi, assim, nesse meio tempo que você está trabalhando aí, já faz praticamente uns 5 anos ou mais ali na parte do social, saindo do mundo capitalista, entrou no mundo social, viu que gostou, saiu da zona de conforto, já entrou como voluntário no conselho, secretária-geral ali. Então, assim, bem desafiador, bem dinâmico. Mas, assim, o que eu percebo, assim, o que te motivou, assim, o que você viu, assim, nesse meio tempo, que provavelmente tu já trabalha com as pessoas diretamente, até porque na Casa Guido tem muita gente que é assistida pela Casa Guido, que é uma referência aqui na região, né, uma casa de muita credibilidade. Então, assim, uma história que tu diz assim, esse foi o meu maior pagamento de todos, assim, que você lembra até hoje, que eu acho bacana a gente contar um pouco isso. Nossa, são tantas histórias, assim, mas é de fato fazer a diferença, sabe? Quando eu percebi, assim, durante o tempo que eu consegui conquistar a confiança das outras instituições, não só da que eu trabalho hoje. Eu sempre tive essa motivação, eu nunca fiz só por mim ou só por onde eu estou. Eu faço pelo todo. Se chegou um edital na minha mão e eu sei que outros podem se beneficiar, mando no grupo para todo mundo. Sim, tá? legal. Então eu estou sempre ligada e tentando favorecer o máximo possível. Mas eu também sou muito chata. Nas instituições, às vezes eles chegam lá, mas isso aqui eu não consegui fazer porque é muito isso. Tu leu o edital? Eu não li. Então tu leu o edital?
Tá tudo escrito lá, sabe? Então, assim, ó, o caminho, ele é um pouquinho difícil, mas o caminho existe e ele tem as instruções de como chegar lá. Então, é uma coisa que eu sempre levo para as instituições. Eu faço as duas partes. A de enxergar quem eu sei que de fato precisa de apoio para conseguir o recurso. E eu faço a outra parte de chamar essa pessoa e dizer, o recurso está aqui, mas tu tem que ler se tu quiser acessar. Ninguém vai chegar e despejar na tua instituição dinheiro de graça assim do nada. É aí que gera segurança e a credibilidade para quem também faz a doação, porque a partir do momento que a pessoa faz a doação, ela está segura porque, olha só, tem toda uma política por trás de aprovação de legislação, requisitos, porque tem o Estatuto da Criança e Adolescente para poder aprovar, e outras, né? No caso tem o idoso também e tudo mais, dependendo é tudo seguro, porque tá ali, tem uma pessoa ali que está analisando, porque é prestação de contas, né? Para o próprio governo e para o próprio cidadão, né? Tem a exigência. E assim, uma história que me impactou muito, hoje eu tento não me relacionar de uma forma tão próxima com as crianças e com os adolescentes, porque eu criei uma barreira com o tempo. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou mãe. Eu lutei muito para ser mãe. Então, assim, estar nesse contato direto, para mim, é muito difícil impactar direto. E quando eu entrei na Casa Guida, aconteceu um fato, nós trabalhamos com crianças e adolescentes com câncer. Sim. E eu entrei em setembro e em novembro uma criança faleceu. Isso. E aí a gente estava na etapa de organizar Natal e tal, então estava todo mundo muito corrido, assim. E aí foi no final de semana, foi no sábado. E aí naquela época perguntaram, disseram assim, a gente precisa ir lá para ver uma roupinha, porque a família é bem carente, a gente precisa escolher a roupinha. E aquilo me impactou demais, sabe? Ir no lugar, alugar uma roupa para fazer o enterro de uma criança, aquilo me chocou muito. Sabe, aquilo foi, na hora eu fui, foi, né, natural, assim, mas depois, quando eu fui levar na funerária para entregar, eu fiquei pensando, e se fosse a minha filha, sabe? Então foi um momento, assim, que me impactou demais. E um mês depois, a gente acabou perdendo mais 2 crianças com as quais eu tinha me envolvido um pouco demais, e uma delas tinha a idade da minha filha, e a Carol ia lá no Guido e brincava com o João. Então, aquelas 3 crianças, elas mostraram para mim, assim, tu pode estar aqui, mas tu precisa criar uma barreira, porque senão tu não vai aguentar. E aí, naquele momento, eu entendi que eu tinha algo dentro de mim que queria estar ali, mas eu não podia deixar o meu coração me tirar, sabe? Eu tinha que deixar minha cabeça e o coração, às vezes eu tinha que deixar ele separar a razão, o coração. Sentadinho. Então, depois disso, eu admito que algumas vezes eu sou vista, às vezes, como uma pessoa um pouco fria, mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei que é a minha barreira de segurança, sabe? Então, eu queria continuar lá, mas para eu continuar, tinha que ser assim. Então, hoje, eu me relaciono não só no Guido, mas também nas outras instituições com as quais eu convivo, eu me relaciono muito mais com os gestores das instituições. E eles chegam para mim e dizem assim, Vivi, a gente está precisando disso, será que tu consegue lá naqueles teus grupos alguma ajuda? E eu vou, e eu consigo, e eu só de fato ajudo quem eu confio, quem eu acredito, quem eu conheço. E eu vejo eles entregando. E aí, quando tu vê uma criança com uma mochila nova nas costas, indo para a escola feliz da vida, porque até ontem ela carregava o material dela numa sacola, isso impacta demais, sabe? E eu não tô aqui contando o que não existe. Isso existe. Existe. A gente vive numa bolha que a gente não enxerga isso. Mas isso existe lá no Renascer, isso existe lá no Cristo Redentor. Isso existe criança que vai brincar na rua de pé descalço, não é porque ela esqueceu o chinelo em casa, porque ela não tem. Sim. E vai no inverno para a escola de chinelo porque ela não tem um tênis. Entende? E essa é a realidade. E ela é muito impactante. Então eu escolhi fazer parte disso do jeito que eu consigo. Então, eu não vou lá dentro da instituição. Eu fui sábado num evento lá no bairro Renascer e aquilo me impactou muito. Mas eu precisava estar lá. Às vezes, eu preciso ir para... Né? Eu preciso entender essa realidade, mas eu sei o momento de me retirar, porque isso vai me impactar. Então, assim, é importante ter essa sintonia. Essa questão ali que você falou, eu fiquei emocionado aqui só em você falar, porque, de fato, como pai, como mãe, acho que a gente fica muito mais sensível e suscetível a esse tipo de situação. É impossível não ter uma sensibilidade em relação a essa situação, principalmente com crianças com câncer, né, como o caso da Casa Guida. Mas, Vivi, vou dizer uma coisa, né, tipo, essa tua visão, né, trabalhar nos bastidores, ela é tão fundamental quanto quem está lá na frente, enfim, porque eu costumo dizer, às vezes, os bastidores ninguém vê, né? Mas, de uma certa forma, ele é importante porque aquilo ali é que dá segurança. E o teu salário, de uma certa forma, vem daquilo ali, porque mesmo que tu não tá lá fazendo acompanhando a criança do lado, mas você tá dando todo o suporte para outra pessoa estar lá. Né? Eu vou ser bem honesto contigo, eu não tenho, assim, com relação à criança,
Até mesmo os conselheiros tutelares, tudo, eu penso assim, eu fico pensando, essas pessoas têm que ser muito fortes. E eu já tive pessoas no meu meio, que tanto em Criciúma quanto em outras cidades, que já viveram no meio do conselho tutelar e não aguentaram. E eu hoje eu mal consigo ler uma notícia de casos de crianças que são abandonadas, crianças que são estupradas, crianças que são mortas ou violentadas, ou crianças em situação de rua. Isso me mexe tanto que eu mal consigo ler uma reportagem, quem dirá estar lá na frente. Então eu também sei que eu não consigo estar lá, pela minha questão emocional. Mas o que eu puder fazer para aquela pessoa sair daquela situação, eu vou fazer. Então assim, eu sei até o meu limite. E eu sei que se eu não puder ajudar, porque de fato às vezes a minha emoção vai atrapalhar, eu vou poder ajudar de alguma outra forma para ajudar outras pessoas que tenham mais essa disponibilidade de estar lá. E você falou de uma situação ali que eu vivi também, de uma certa forma eu vivi no passado. Então assim, por isso que eu digo, essa aproximação talvez até nossa e desses projetos também, eu vivi lá atrás. Então assim, mudar o sistema, onde você está num bairro que geralmente é vulnerável, que tem a situação de droga, situação de violência, situação de precariedade econômica, isso para mudar, às vezes, muitas das vezes a criança tem o seu melhor lanche na escola, tem a sua melhor refeição na escola, os seus professores são as referências dela. Né? Então, assim, porque não é uma questão de que o pai e a mãe não amam, não, muito pelo contrário, às vezes o pai e a mãe estão trabalhando para sair daquela situação, ou às vezes já vem num ciclo vicioso daquele sistema. E eu vejo que muita gente fica nesse ciclo vicioso, nasceu naquele bairro, está vivendo ali e fica não pelo bairro em si, mas pelas circunstâncias. Eles acabam se acostumando porque não tem ninguém que faz uma virada de chave. Então, eu procuro ser, de alguma forma ou de outra, com o meu testemunho de vida, um agente transformador para essas pessoas. Falo isso por experiência própria, não estou... Quando eu fui fazer uma vez uma palestra, não uma palestra, eu fui falar sobre o meu testemunho lá o secretário de assistência social do município de Forquilinha me convidou para ir lá na Câmara de Vereadores, onde tinha o pessoal ali da parte que estavam sendo assistidos pela assistência social ali, tinha cerca de umas 100 pessoas, inclusive lá do bairro onde eu morava, e eu fui lá dar meu depoimento. Eu nunca subi num palco para fazer isso, e eu fui com receio, porque como eu falo, eu sou tímido, apesar de que as pessoas acham que não, e cheguei lá, já peguei o microfone e fui falar. Eu não estava fazendo uma palestra para empresários, eu estava falando para as pessoas o que eu vivi. E eu via que os olhos dessas pessoas brilhavam. E se eu, naquele momento, impactei, que eu vi que algumas pessoas ficaram impactadas, vieram conversar comigo depois, dizendo que bacana a tua história, isso me motivou, vou fazer isso também. Porque a partir do momento que a gente sai daquela... a gente passa um testemunho de vida nesse sentido, de que tu mudou o sistema, de que tu saiu daquela linha e mudou, de que tu se converteu para uma mudança de vida, Vivi, eu acho que esse para mim seria um salário assim grande, assim, porque se eu puder impactar hoje na vida das pessoas com o meu testemunho de alguma forma, eu vou fazer. É que começa a mostrar que é possível. Exato, porque daí aquela situação, a gente sai daquele ciclo, daquela bolha. E eu vivia numa bolha, para você ter uma ideia, até o meu terceirão, eu não sabia nem o que era uma faculdade. Sabe? Tipo assim, eu achava que ia terminar o terceirão ali, o ensino médio, e pronto. Mas até que uma colega lá do meu bairro falou assim, Jonas, você vai fazer o que de faculdade? Faculdade? Daí ela me falou das bolsas. As bolsas que também estão, as bolsas de estudo da faculdade, como o artigo 170, que é estadual. Para fazer a bolsa, eu também tinha que fazer serviço voluntário. Então, assim, tudo está vinculado ali. Então, essas coisas aí tu vai vendo, poxa, existe essa possibilidade. Não é fácil. Nunca foi fácil, mas tu mostrando o caminho e tu ajudando aquela pessoa, financiando de alguma forma, não talvez em termos de dinheiro, mas por meio dos projetos, poxa, é a minha hoje obrigação social com vocês que estão fazendo essa captação de recursos. Pode ser que eu não destine o dinheiro propriamente, eu faço, claro, mas além disso, é muito mais o meu tempo, muito mais a minha obrigação social de ajudar aquelas pessoas, porque assim como eu tive esse impacto de uma virada de chave, de uma pessoa que foi lá e furou aquela bolha e disse, tem um mundo aqui fora, eu também quero fazer na vida das pessoas da mesma forma. Então, acho que esse teu testemunho, esse teu relato ali, mexe, mas assim, Vivi, é fundamental o que tu faz, assim, eu acho que tu tem um coração gigante e não é uma frieza, é a razão, porque o amor também é a razão. Sim. Né? E faz parte, porque se tu não estiver lá, quem que vai segurar digamos assim, quem é que vai segurar a peteca, como os outros, quando a casa cair, quando tiver... Porque num momento como esse... Ninguém é de fé. Ninguém, a gente exatamente, mas precisa de alguém lá para poder tá indo atrás, nem que depois tu chore horrores no banheiro, mas... Exato, imagina. Eu vivo isso em casa, assim, a minha filha muitas vezes me cobra.
Por que tu tá sempre lá? Por que tu tá sempre trabalhando? Por que tu tá sempre no guilho, sabe? Então, assim, eu poderia ficar pensando, meu Deus, vou abandonar tudo e vou cuidar só dela. Mas eu penso assim, não. Lá eu tô cuidando de 90. Ela em casa, ela tem tudo que ela precisa. Sim. Entende? Então, eu nunca fiquei colocando ela dentro de uma bolha. Eu mostro a realidade. Sim, ela legal. de alguma coisa. Ai, que saco, esse fim de semana não pude ir no shopping. Que bom que tu tá em casa, que tu não tá lá no hospital. Exato. Ou que tu não tá em um abrigo, sozinha, isolada, entende? Então, assim, é trazer essa realidade à tona. E uma coisa que eu acho muito bacana dessa juventude que tá vindo agora, quando eles descobrem todos esses direitos que eles têm, eu vejo que isso mudou muito de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, as pessoas estão tendo mais essas informações. As pessoas, outras estão preocupadas em levar as orientações de que existe, de que é público, de que todos têm os mesmos direitos, Sim. de que todos têm que ter acesso a tudo. E essa juventude que vem e que participa dos projetos, ela é uma juventude diferenciada. Porque ela não tem mais aquelas pessoas que vão trabalhar numa empresa por 30 anos e se aposentar lá por causa de um salário. Não. Eles vão trabalhar por propósito. E essa foi a virada de chave da minha vida. Acho que quando é aquilo que a gente comentou, né? Quando a gente trabalha com propósito, trabalha fazendo o que gosta, o salário vira uma consequência. Mas isso a gente só aprende com o tempo. Claro, só o tempo, né? sim. Então, tipo assim, com o tempo, maturidade, a gente vai vendo assim que o salário ele é uma consequência daquilo que tu faz. E se tu fazer bem feito daquilo que tu é apaixonado. Eu gosto do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. E hoje, agora, com esses projetos novos, inclusive o próprio Pode Contar, o podcast e tal, com esses projetos, eu tenho dentro do meu projeto de vida também tem esse lado social, que eu estou me aproximando mais com vocês, com o pessoal ali, justamente porque é aquilo que eu estou falando, vou dando vazão para aquilo que está dentro de mim. Mas é o meu tempo, porque o tempo da gente é tão corrido, né? E a gente parece que quanto mais vai ficando mais tempo trabalhando, cada vez mais, principalmente agora no final do ano, parece que o mundo vai acabar e tá todo mundo tentando deixar as coisas em ordem. Mas assim, tu tirar um tempo para fazer algo por alguém, seja de forma direta ou indireta nos bastidores ou no palco, é tão importante quanto você, é o propósito, né? Qual é o bem maior que a gente tem hoje? É o tempo. Sim. Qual é a essência da Vivi? Você já conseguiu acompanhar alguma coisa assim, mas o que te move? O que tu é apaixonada de vida, assim, o que tu não abre mão de jeito nenhum? Já deu alguns spoilers aqui, mas passar essa mensagem para as pessoas de quem a Vivi, como é que ela... como a Vivi hoje trabalha, com propósito, enfim, a tua essência, Vivi. Qual é a essência da Vivi hoje? Eu acho que a Vivi hoje é alguém que não pensa só no dinheiro. Eu preciso ter um porquê estar lá e eu preciso ver o resultado disso, se valeu a pena ou não. E hoje eu não tenho mais nenhum problema em admitir que comecei algo que não deu certo e eu preciso retroceder. E eu acho que essa é que devia ser a grande essência de todo mundo, sabe? Eu não preciso pensar igual a todo mundo. Eu posso pensar diferente e é pensando diferente que eu vou fazer. É um resultado diferente depois, mas eu preciso sempre ter respeito. Sim. Sabe? Então, assim, a essência é essa. É aceitar as mudanças, tentar fazer diferença. Se errar, volta atrás, se desculpa, diz que deu errado, tenta de novo, tenta quantas vezes precisar, mas assim, fazer o que gosta, fazer o que de fato está apaixonado, fazer por um bem maior e não pelos outros. Só a vida que teve que me ensinar, eu tive grandes problemas, né? Mas eu aprendi que eu preciso fazer por mim e não pelos outros. Sim. Né? Eu só vou poder ajudar os outros se eu estiver bem, se eu estiver dentro daquilo que eu acredito. Sim. E hoje eu me vejo assim, nesse caminho. Tenho muito a aprender, aprendo todo dia com diversas pessoas. Todo lugar que a gente vai, a gente está sempre aprendendo, sempre com a mente aberta. E isso, a gente vai entrar aí num ano político, a gente sabe que é muito difícil, então... O meu pedido, eu digo assim, que eu sempre sonhei em poder sentar numa mesma mesa com o peixe, com a minhoca, com a cobra, com o passarinho e conversar com todo mundo sem desconforto, sabe? Mesmo que cada um pense diferente, mesmo que um esteja ali querendo engolir o outro, sim, mas a gente precisa sentar e dialogar sempre com respeito, porque é no diferente que a gente constrói. Não é todo mundo pensando igual. Exato. Então, pensar diferente é importante e é necessário para que a gente faça uma mudança em qualquer cenário. Na política, no trabalho, em casa, com o filho, com o pai, com o namorado, com todo mundo. A gente precisa ter mais aceitação da maneira como os outros pensam e conversar, dialogar. Às vezes eu chego aqui com uma ideia, a gente conversa, eu saio aqui com uma ideia melhorada. Melhor, né? Exato. Porque os olhos de todos sempre vão ampliar isso por melhorar. E pra gente finalizar, acho que a tua mensagem final, né? Nossa, quero agradecer imensamente por estar aqui contigo, por trocar essa ideia, foi muito bacana. Né? Eu acho que vai agregar muito na vida das pessoas. Estamos numa época natalina,
Então, assim, acho que é uma época que as pessoas estão mais suscetíveis aí a sentimentos e tudo mais. Acho que é uma época também a gente fazer o nosso... tua pessoa melhor do que eu sabe fazer isso, na questão de estimular as pessoas a fazerem a doação, a estimular as pessoas a ajudar o próximo, independente de quem. Eu acho que uma mensagem final para a gente concluir o nosso podcast aí, fica à vontade. Eu tenho uma mensagem que eu tenho, depois que eu descobri ela, eu carrego, não é invenção minha, mas eu carrego ela para minha vida, já faz um tempo. Que é entre acolher e julgar, escolha acolher. Não fica julgando uma situação, acolhe. Não julga uma situação de uma criança, é porque o pai é uma pessoa que não quer trabalhar, ou porque a mãe é uma preguiçosa, mas a criança é que está pagando por isso tudo. Então, assim, se tu puder escolher, escolha sempre acolher essa criança e nunca julgar a situação em que ela vive. E doe seja o que for, doa o teu tempo, faça o trabalho voluntário, ele transforma a vida de quem faz muito mais do que aquela pessoa que está sendo ajudada. Doe uma caixa de bombom, doe o seu imposto de renda, doe uma roupa, doe o seu tempo, doe o que você puder doar, o que você estiver disposto e que não vai comprometer de grande forma o seu orçamento. Mas faça alguma doação, contribua com o mundo de alguma forma e sempre respeite a lei, a regra das proporções, né? Escute mais e fale menos. Vivi, muito obrigado, de verdade, por estar aqui conosco nesse dia. E agradeço imensamente a você, a sua família, e por esse tempo, né, que estava conosco aqui. Deus abençoe você. Foi um prazer gigante. Deus abençoe você sempre. Obrigada. Valeu.